Título: O Escritor Fantasma. Autor: Philip Roth. Editor: Don Quixote. Página 192. Em 1975, Philip Roth lançou uma coletânea de conferências, entrevistas e ensaios escritos ao longo dos 15 anos anteriores que aparenta ser a chave para a compreensão de O Escritor Fantasma, o seu romance de 1979, agora publicado pela Don Quixote. Nos textos inseridos em Reading Myself and Others, Roth, filho de pais judeus, procura defender das acusações de antissemitismo que foram feitas essencialmente por rabinos e outros escritores judeus às suas primeiras obras. No primeiro dos 9 romances em que o jovem escritor Nathan Zuckerman é o protagonista, Roth parece querer voltar a acertar contas com os seus críticos, mas desta vez a jogar em casa, desta vez num romance. O romance conta a história da visita de Nathan à casa do escritor eremita e Lonoff, um dos seus heróis literários, onde conhece Amy Bellett, uma antiga pupila de Lonoff que pretende agora tornar-se amante do seu mestre. A história terá então 3 eixos principais, cada um centrado numa destas personagens, sendo que todos eles, em maior ou menor grau, parecem remeter para as polêmicas literárias acima referidas. Lonoff e a violência da virtude ao ser atacado por criar personagens judias que têm comportamentos moralmente pouco aceitáveis. Roth defende-se argumentando que, se as suas personagens são quase sempre judias, nunca são o judaísmo, que não tem a mínima intenção de fazer dos seus livros estudos sociológicos do judaísmo, mas apenas histórias de pessoas que tentam lidar com a impossibilidade de corresponderem àquilo que esperam de si. Parece ser precisamente esta visão da literatura como representação de classes ou credos e não de pessoas que leva a Lonoff a abandonar a civilização para se refugiar nos Berkshires, em Massachusetts. Lonoff explica a Nathan que era infeliz em Nova York porque os judeus nova-iorquinos já na altura eram todos personalidades intelectuais aterradoras. Eu não tinha opiniões fortes em número suficiente para me aguentar lá um ano. P. 57. Confrontado com a exigência de fazer da sua literatura um mastro para apoiar uma visão do judaísmo e do mundo, Lonoff, tal como Roth, abandona a discussão e a Soleis para poder contar as suas histórias em paz. No entanto, mesmo no seu ermitério, não conseguirá nunca fugir daquilo que é. O velho escritor, tal como Nathan, é constantemente perseguido e sufocado pela ideia muito judia de comunidade e de dever que lhe impede de trocar Hope, a sua mulher, por Amy. Será exatamente a incapacidade de correr riscos e a violência da virtude que farão de Lonoff um monumento, porque perpetuamente imóvel a nobreza de caráter e de Hope uma carcereira, sendo também isso que fará dos seus contos obras-primas, em que o herói não toma nenhum tipo de iniciativa, em que o mínimo impulso em direção à amplitude ou à rendição é peremptoriamente reprimido pelo triunvirato reinante da razão, responsabilidade e amor próprio, pressurosamente acolitados pelos seus devotos. Quase o horário, a tempestade, a dor de cabeça, o sinal de ocupado, o engarrafamento de trânsito, o mais fiel de todos, a dúvida de última hora. P. 21. Nathan e o corta-unhas. Nathan, o alter ego de Roth, acaba de escrever um conto onde narra um episódio menos feliz da sua família, em que 2 primos seus disputaram ferozmente uma herança. Depois de ler o conto, o pai de Nathan tenta demover o filho de o publicar por ir assim denegrir e representar de forma injusta e parcial a sua família. O seu pai argumenta ainda que as pessoas não percebem de arte, diante de um conto procuram apenas ler o que se diz sobre os outros e que só irão ver na história os malditos judeus e o seu amor ao dinheiro. P. 102. Esta discussão retoma o debate que Roth tivera alguns anos antes com Harry Golden e Leon Uris, 2 escritores autoproclamados representantes da comunidade judaica, acerca de como se pode ou não representar judeus em ficção. Para Golden e Uris, os judeus devem ser representados como lutadores ferozes e ou pessoas simpáticas e ternas. Roth explica
explica que soluções desse gênero são, em primeira medida, procurar um final e viverão felizes para sempre para o Holocausto, que retire os judeus da lista de vítimas para assim se apagar a culpa dos gentios. Roth explica ainda que visões como as de Golden Yuri são bem-sucedidas e comerciais porque dão à América os judeus de unhas cortadas e barbas aparadas de que esta precisa para que se cumpra o desígnio da aculturação dos anticulturais e a socialização dos antissociais. No entanto, ao fazerem isto, estão a privar os judeus do seu judaísmo, uma vez que para Roth, os judeus terão sempre que ser ameaçadores enquanto não ocuparem uma posição dominante e hegemônica, enquanto acreditarem em coisas diferentes do que essa posição dominante e hegemônica. Leias, o cristianismo defende, existe, todavia, uma generosidade assinalável da parte de Roth, ao colocar as opiniões de Golden e de Uris na voz de um pai bondoso tão preocupado com o que se diz sobre a sua comunidade como com o que é dito sobre a sua própria família e com uma capacidade argumentativa que deixa os dois escritores a léguas, generosidade essa que será suspensa por Roth durante 2 páginas ao transcrever uma carta obtusa, hipócrita e moralista de um juiz amigo da família que, embora diga amar absolutamente a arte e a literatura, não deixa de fazer 10 perguntas a Nathan sobre o seu conto, entre as quais se conta: podes honestamente dizer que há alguma coisa no teu conto que não aqueceria o coração de gente como Julius Streicher ou Joseph Goebbels? P. 113. O Diário de Amy. A personagem de Amy Bellett é uma sobrevivente do Holocausto que todos julgam ter morrido e que escreveu um diário onde conta a sua vida antes de conseguir escapar. Amy percebe então que a força da narrativa do diário dependerá totalmente de se manter desaparecida, uma vez que todas as lágrimas, toda a catarse e contrição por ele causadas, desapareciam imediatamente se soubesse que a protagonista estava afinal viva. E sem lágrimas, Amy não terá a sua vingança. A hesitação de Amy é apenas entre a forma como deve encarar a literatura. Se da sua história quiser comoção, então esta será tanto maior quanto mais trágica a narrativa for. Amy sabe que, sem sequer o procurar, se transformou numa personagem credível e bem construída, mas sabe também que não pode ser para sempre uma judia de 14 anos escondida numa cave e percebe que revelar a sua identidade arruinaria o romance. Sabe que para abandonar a personagem que criou e se transformar numa pessoa tem que deixar de ser a criança mártir e a santa para passar a ser a rapariga cobiçosa do marido de outra mulher, a quem implora que deixe a esposa fiel para fugir com uma rapariga que tem metade da sua idade. P. 163. Nesta história, Roth parece estar novamente interessado em regressar a discussões anteriores, acrescentando-lhes complexidade ao inserir no centro do debate não uma divagação teórica com rabinos pouco clarividentes, mas a história de uma pessoa concreta. Roth está aqui a criticar os judeus que procuram viver a vida inteira como se 1933 nunca tivesse acabado. Como se o Holocausto os impedisse de seguirem em frente e justificasse que fizessem de milhões de mortos um escudo para a sua timidez e rancor. Roth ataca, através da história de Amy, todos aqueles que se escondem do mundo e que repetem que o fazem, tal como Amy, por eles, aqueles que permanecem monumentos virtuosos mas mortos até ao fim. João Pedro Vala é aluno de doutoramento do Programa em Teoria da Literatura da Universidade de Lisboa.